Então, continuando a nossa segunda aula, né, ainda finalizando sobre convulsões de desmaio. Então, nas convulsões, né, são crises, perda súbita de consciência, geralmente acompanhada de abalos musculares, né, essas alterações involuntárias. Às vezes o paciente também pode urinar involuntariamente. Tem essa questão da apneia, né, pode ficar um pouco confuso. Essa apneia é a questão dele parar de respirar, pode ficar desorientado. Aí aqui até uma imagenzinha, ó, vai lateralizada, é a parte que a pessoa tenta segurar a cabeça para que não venha ter traumas. Lateralizar, aqui ó, passo 1, 2, o passo 3, ó. A cabecinha tá lateralizada para que toda a secreção venha sair em lateral. Isso aqui também até é uma situação que nós podemos fazer quando o bebê termina de amamentar, né? Não colocar ele de barriguinha para cima, sempre lateralizado, para se ele vier a gorfar, porque tem muitas situações de criança que tem morte súbita, né? É exatamente por engasgo durante quando tá dormindo. Nós vamos continuar agora alguns sinais e sintomas de convulsões, né? Aí tem também a questão que a língua fica flácida, né? Ou seja, ela tem essa flacidez para cair para trás, por isso que impede a passagem de ar. E aí, além da questão da secreção na via oral, ainda tem essa questão da língua flácida. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado para colocar o paciente no local. Às vezes tem amnésia do ocorrido, não lembra de nada, né? Ele não vai conseguir lembrar, dor de cabeça quando volta, né? Quando vai se despertar. Outra situação, que no caso foi o que levou a criança, né, o Lucas, a óbito. O engasgo é uma obstrução causado pela presença de algum corpo estranho, né, localizado na laringe ou na traqueia, causando uma obstrução, né? Então, quando é uma obstrução leve, a vítima consegue falar, não interfere no estímulo a tossir, ela consegue tossir e às vezes ela consegue até sentar na posição confortável, né? E em algumas outras situações mais graves, ela às vezes fica consciente, porém não consegue falar, não consegue tossir. Aí tem que realizar a manobra, né? A manobra de Reichmann. Eu já falar para vocês sobre isso. E o profissional deve posicionar por trás, envolvendo os braços à altura da cintura. Então vamos lá. Agora aqui eu vou mostrar para vocês a situação que deve ocorrer em engasgo. Então vamos lá. Se o engasgo acontecer com o bebê, eu vou colocar o bebê aqui, ó, no meu antebraço e vou com a palminha da minha mão dar 5 compressões entre as escápulas, ou seja, no meio das costas, aqui, ó, bem no meio das costas, certo? 5 compressões. Após essas 5 compressões, eu vou virar o bebê de barriga para cima, ó, igual tá aqui, vou virar o bebê de barriga para cima, vou olhar pro rostinho e ver se o objeto ou aquela comida, aquele corpo estranho que foi o motivo do engasgo, se eu consigo tirar da boca. Se eu ainda não conseguir, eu vou fazer 5 compressões sobre o externo, entre os mamilos, ó, no meio do peitinho, da linha dos mamilos da criança. Com meus 2 dedinhos indicadores ou os 2 polegares, vou fazer 5 compressões. Esse movimento, essa manobra de Reichmann, ela tem que ser feita até chegar o serviço médico, ou o SAMU, até conseguir levar essa criança para a unidade básica, tá certo? Mas ela vai voltar fazendo essa manobra. Em caso de crianças maiores, eu vou ficar de joelhos aqui, pertinho da criança, para ficar à altura. Vou colocar a minha mão fechada, bem no iniciozinho aqui do estômago, tá? Abaixo do externo, do apêndice tifoide. Eu vou colocar a mãozinha fechada aqui, ó, e a outra mãozinha aberta sobre a mão que estava fechada. E vou colocar o movimento de baixo para cima, de baixo para cima, e vou ajudar essa criança a colocar o objeto para fora. E vamos fazer tudo isso numa forma de J. É como se fosse isso, certo? Só que é de baixo para cima. A mãozinha fica aqui, ó, e ela fica e empurra, certo? Aperta e empurra, aperta e empurra. Aqui, ó.
Aperta, aperta e com a outra mão que tá fechada, empurra pra cima, certo? Esse movimento vai ajudar a colocar o corpo estranho. E se a criança conseguir tossir, sempre ajudar a tossir. Manter a calma, é uma situação bem séria, mas mantendo a calma, dá tudo certo. É bem simples, né? Então, tá aqui a descrição. Uma das mãos do profissional deve estar fechada, com a face do polegar encostada na parede abdominal e a outra mão espalmada sobre a primeira, entre o processo tifoide e a cicatriz umbilical, que é exatamente esse apêndice tifoide, que é quando termina aqui, popularmente chamando, é a boca do estômago, né? Popularmente chamando. Inicia as compressões para dentro e para cima, entendeu? Com uma mãozinha fechada com o polegar, você aperta e com a outra mão por cima você sobe, aperta e sobe. Essa manobra você pode fazer em crianças, né? E pode fazer também em adultos. Quando acontecer, por fim, de uma parada cardiorrespiratória, tipo, o paciente está inconsciente, mesmo após as compressões, o paciente está inconsciente, a criança está inconsciente, né? Vai precisar fazer as compressões, vai precisar chamar uma unidade, ser transferido, né? Quando suspeitar o critério de inclusão do paciente irresponsivo, você está chamando, ele não responde a nenhum estímulo, não está mais falando, já está com agonia, está com a respiração ausente, o pulso central está maior do que 60 batimentos por minuto, né? O que a gente vai fazer? Vai checar, ver se realmente esse bebê consegue ter uma responsividade, ou essa criança, chamar pelo nome, se dá algum sinal, né? Se não tiver, a gente tenta ver o pulso e recomeça imediatamente as compressões. Liga para o SAMU, primeiro caso, né? 192, liga para o SAMU. Permanecer com o paciente, checar a respiração e o pulso, né? Você vai checar aqui, ó, pulso bradial, aqui no bebê, ó, nessa parte aqui do braço, ou femoral, nessa parte aqui, tá? Tá aqui a gravura. Em caso de adulto, você vai ver o carótido, que tá aqui, ó. Aqui no adulto, certo? E você vai posicionar essa vítima no espaço decúbito dorsal, na superfície plana e seca, para fazer as compressões, tá? Tá aqui uma imagem do bebê, ó. Bebê num espaço rígido, né? E a compressão acontecendo. A compressão aqui, ó. Os 2 dedos indicadores entre os mamilos, aqui, ó, entre os mamilos, 5 compressões, tá? Nesse caso aqui, o paciente já está inconsciente, não responsivo, já cianótico, roxinho e já tendo falência, né? Já tá tendo iniciando uma parada. Então, a gente vai fazer essas compressões, né? Até chegar a um serviço básico de saúde. Isso aqui, qualquer pessoa que for orientada pode fazer. Quando a equipe chega, se for necessário usar o DEA, que é um aparelho que vai dar um choque nesse paciente, aí vai ser avaliado e, se for necessário, também a questão de usar a ventilação, né? Então, mas de antemão, o que a gente pode fazer é essas 2 manobras, tá? Essa manobra aqui, nas crianças, de colocar no braço, dá as compressões, 5 compressões com a palma da mão, depois vira e faz as compressões entre os mamilos, né, até tirar o corpo estranho. E na criança maior, essa compressão aqui da manobra de Reichmann. Após tudo isso, ligar para o SAMU, né, e tentar qualquer ajuda. Ligar, tentar acalmar a situação e resolver. Isso salva vidas. Isso, com certeza, você vai conseguir uma reanimação para esse paciente. Aqui, para finalizar, nós temos as imagens, né, de adultos das compressões, que tem, nós temos as compressões, ó, em adultos as compressões são feitas até 6 centímetros, tá aqui, com as 2 mãos, uma mão sobreposta à outra, e você vai fazendo a massagem cardíaca, o paciente deitado numa posição rígida, os ombros reto, os braços reto com o ombro, a sua coluna retazinha, para que você não venha ficar na situação de desconforto para ficar fazendo as massagens cardíacas, né? Em criança, você vai usar uma mão
as mãozinhas, a profundidade de 4 a 5 centímetros das massagens, tá aqui com a mãozinha aberta, dessa forma aqui, ó, nas crianças. Lactente, criançazinha, bebê, você vai usar os 2 dedinhos indicadores de 3 a 4 centímetros, colocando os dedinhos, ó, entre os mamilos, para fazer as compressões, tá certo? A questão também dessa tabelinha aqui é importante saber, os lactentes, a frequência cardíaca é maior do que o adulto, né? De 120 a 160 batimentos por minuto, pré-escolar de 80 a 110 batimentos por minuto, a escolar de 75 a 100 batimentos por minuto, adolescente de 60 a 90 batimentos por minuto e adulto de 60 a 100, tá? Aqui é mais uma imagem das manobras do bebê aqui, né? Do bebê, da criança e do adulto, a forma que a mão fica, de fazer as compressões até a unidade básica de saúde chegar, no caso aqui de parada cardiorrespiratória, tá? Espero que esses base de estudo tenha facilitado para você, para entender mais, estou à disposição para qualquer dúvida. Bons estudos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.